Olá, alunos, bom dia. Hoje a nossa aula de ciência e o tema é: o que são métodos contraceptivos? Vamos relembrar? Os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais são meios utilizados para evitar uma gravidez não desejada. A contracepção atua em três formas. Primeiro, evitar a produção e liberação de gametas. Segundo, impedir a fecundação. Terceira, impedir a nidação. Existem diferentes tipos de métodos contraceptivos. A maior parte deles é utilizado pelas mulheres. No entanto, a responsabilidade é do casal em usar os métodos contraceptivos. Vantagens e desvantagens do uso da camisinha ou do preservativo. Não tem efeito, a vantagem, não tem efeitos secundários e podem ser usados sem receita médica. Protegem da doença sexualmente transmissível, DST. Fácil acesso, encontrado em farmácias, supermercados, oferecido por centros de saúde e hospitais. Métodos econômicos. É fácil de transportar. A embalagem permite que seja levado para qualquer lugar, desde que seja preservado do calor e não seja amassado. Tem uma eficácia de 98% quando bem colocado. É o método mais indicado para jovens que querem iniciar sua vida sexual. Desvantagem: pode ser desconfortável, pode romper durante a atividade sexual, é descartável, requer cuidado, data de validade e coloração. 23 milhões de preservativos foram distribuídos em 2005 em Portugal, sendo um terço deles oferecido pelo Estado. O preço médio é de 81 cêntimos. O preservativo, ou a camisinha, atua como uma barreira física, impedindo a troca de fluidos e sêmen durante a relação sexual. Vantagem e desvantagem do uso das pílulas anticoncepcionais. Vantagem: a mulher toma diariamente a pílula, não necessitando de utilizar outro método de contracepção. Na altura da relação sexual, quando o uso da pílula é suspenso, os ovários voltam a funcionar normalmente. Regula o ciclo menstrual, diminuindo o fluxo menstrual e aliviando as dores menstruais. Eficácia de 98,5%. Desvantagem: existe autodisciplina, pois deve ser tomada diariamente, sempre no mesmo horário. Se a mulher se esquece de tomar o comprimido, poderá engravidar. Contraindicado para mulheres com mais de 35 anos e fumadoras, para que teve trombose, diabetes, para mulheres que sofrem de hipertensão arterial, hepatites, com problemas cardiovasculares,
cancro da mama, cancro do útero ou ainda enxaquecas. Não deve ser utilizada por mulheres que estejam amamentando. Não previne contra as DST, doenças sexualmente transmissíveis. As pílulas anticoncepcionais são produzidas com hormônios sintéticos, semelhantes ao estrógenos e progesterona, produzido pelo ovário. O uso dessas pílulas impede a ovulação e dificulta a passagem dos espermatozoides para o interior do útero. Vantagem e desvantagem do uso do diafragma. Vantagem: o diafragma pode ser usado em todas as fases de vida da mulher, da adolescência à menopausa. Contribui para que a mulher toque os seus órgãos genitais e conheça melhor o seu corpo. Não atrapalha a relação sexual, pois, em geral, homens e mulheres não sentem sua presença. Não faz mal à saúde e nem interfere no ciclo menstrual. Pode ser usado com espermicida, aumentando a proteção. Protege o colo do útero contra eventuais lesões e infecções durante a relação sexual. Oferece proteção, inclusive, contra algumas DST. Pode ser utilizado durante a amamentação, pois não interfere no leite. Não é descartável, possui durabilidade entre 2 a 3 anos, quando cuidado adequadamente. Pode ser usado junto com o preservativo masculino, aumentando assim a proteção. Desvantagem: o diafragma exige disciplina em seu uso. Não evita todas as doenças sexualmente transmissíveis, DST. O diafragma é uma estrutura em formato semisférico, composto de uma borracha flexível que atua como uma barreira para o sêmen. Vantagem e desvantagem para o uso do DIU. Vantagem: depois de ser colocado, o DIU pode permanecer no útero por vários anos, dependendo do tipo, de 5 a 10 anos. Pode ser colocado 60 dias após o parto. Não existe disciplina no seu uso, porque permanece continuamente no corpo da mulher. Desvantagem: o DIU não é recomendado na presença ou suspeita de gravidez, tronco no útero ou nas trompas, malformação do útero, hemorragia e presença de anemia constante. O DIU aumenta a possibilidade de inflamações e de manutenção no caso de aquisição de alguma DST. Na presença de DST, o DIU não deve ser recomendado. Caso já esteja em uso, deve ser retirado. A inflamação deve ser tratada antes da colocação do DIU. Exige um acompanhamento médico periódico. Não protege contra doenças sexualmente transmissíveis, as DST. O DIU é um dispositivo ultrauterino e é composto de cobre, plástico ou aço inoxidável e deve ser introduzido no útero por um médico ginecologista. Laqueadura.
Esterilização cirúrgica e definitiva, realizada na mulher através da ligadura ou corte das trompas, impedindo o encontro dos gametas masculino e feminino. Primeiro uso, 1930. Informações gerais: tipo, esterilização, taxa de falha por ano, o uso perfeito 0,5%, uso, duração do efeito é permanente, reversibilidade nunca, revisão clínica nenhuma. Na laqueadura, as tubas uterinas são cortadas e as extremidades fechadas. Dessa maneira, os espermatozoides não alcançarão o ovócito e, consequentemente, não ocorrerá a fecundação. Métodos contraceptivos cirúrgicos: vasectomia, intervenção cirúrgica no homem, com um pequeno corte nos canais deferentes, impedindo que os espermatozoides passem dos testículos para a uretra. Na vasectomia, os ductos deferentes são cortados e as extremidades são fechadas, impedindo o caminho percorrido pelos espermatozoides. E aqui ficamos com mais uma atividade no caderno.